Governo anuncia novo salário mínimo e promete retomada do emprego em 2016. Nova proposta para regulamentar o Uber em São Paulo provoca protestos de taxistas. Polícia Rodoviária Federal cria restrições ao tráfego de caminhões nas estradas em feriados. Após 73 anos, Brasil registra a primeira morte por febre amarela urbana. Eduardo Cunha diz que dá de presente se acharem novas contas dele no exterior. Mais de 800 mil turistas invadem o Rio às vésperas do Réveillon. Boa noite. Taxistas voltaram a protestar hoje em São Paulo depois que o prefeito Fernando Haddad lançou uma consulta pública para regulamentar o aplicativo Uber. A prefeitura quer cobrar a empresa por antecipação para que ela possa oferecer o serviço de transporte particular de passageiros. No começo da tarde, os taxistas fecharam a entrada do aeroporto de Congonhas. Apenas carros particulares podiam passar. Veículos pretos, similares aos usados por motoristas do Uber, foram hostilizados. A polícia não impediu o bloqueio, mas multou alguns taxistas. De manhã, a categoria protestou em frente à Prefeitura de São Paulo. Até mesmo taxistas com passageiros foram impedidos de continuar a corrida. Os manifestantes usaram rojões no protesto. Enquanto isso, o governo municipal esclarecia os pontos da consulta pública para o funcionamento de aplicativos como o Uber. A prefeitura quer transformar os aplicativos em OTCs, operadoras de transporte credenciadas. Elas só poderão funcionar se adquirirem créditos que serão transformados em quilômetros a serem rodados. A tarifa deve obedecer a alguns critérios, como o horário e o local da viagem, a distância percorrida e se a corrida vai ser dividida por mais de um passageiro. Assim, quanto mais distante do centro expandido da capital e mais ocupantes o carro tiver, mais barata será a viagem. Esse é o grande objetivo. A gente está abrindo espaço para ter todos os mecanismos para que as pessoas, por decisão própria, aumentem a ocupação desses veículos, que é a natureza dessa economia nova, essa economia compartilhada. A partir de hoje, a proposta estará disponível na internet para consulta pública por 30 dias. Só depois disso, com todas as sugestões apresentadas, é que o decreto seguirá para a Câmara para votação. Mas, de cara, essa regulação já encontra a resistência dos taxistas, que agora acusam o prefeito Haddad de traição. Foi um estelionato e um grande golpe na categoria e é um golpe na população também. O Jornal da Record foi ouvir a opinião de economistas sobre as previsões para 2016. Segundo eles, o ano ainda será difícil. Pois é, e a busca por emprego será mais acirrada. A reportagem é de Thaís Furlan. A crise econômica foi o pesadelo desta família em 2015. O alto executivo perdeu o emprego. Já são 12 meses em busca de trabalho. A renda encolheu 60%. O jeito foi cortar gastos onde dava. A energia elétrica foi a primeira da lista e a secadora de roupas acabou desligada. Procuramos utilizar mais a luz solar, mais aqui a varanda, a gente acaba usando aqui para ajudar a secar a roupa. A reforma e decoração do quarto do bebê ficou toda por conta do José. Aqui foi pintura, foi molduras em paredes, foi eu que fiz, e colocação de cortina, lustre, essas coisas. E a conta do mercado caiu 25%. Diminuiu na quantidade, não na qualidade, né? A quantidade a gente tem segurado. Fazer uma compra mais racional, então menos bobagens. O problema é você não saber quanto tempo isso vai levar. Os especialistas têm uma certeza para 2016. O Brasil deve enfrentar outro ano complicado. A busca por trabalho será um dos principais desafios. O mercado de trabalho vai oferecer menos vagas, com remuneração mais baixa. E hoje em dia eles têm que ter muita flexibilidade, principalmente numa busca de uma nova posição, para pensar e entender que às vezes eles podem entrar ganhando um pouco menos e depois essa remuneração tende a voltar a se estabilizar quando a economia reaquecer. Mas isso deve demorar, segundo este economista. 2016 será mais um ano de crise com indicadores negativos. Na opinião dele, o PIB deve recuar, o câmbio permanecer volátil e a inflação vai bater os 8%. A inflação é bastante alta e se não tomarmos os cuidados
que ela requer, é possível que ela saia de controle do governo. 2016 deve ser um ano de retração e cautela. Não se endividem, não aceitem empréstimos em hipótese nenhuma com juros altos, tente pagar as suas dívidas, retraia o seu consumo familiar até que a correção deste quadro torne-se menos agressiva. José, o diretor financeiro, gestor de crise que nós mostramos lá no início da reportagem, espera encontrar uma oportunidade até que o cenário econômico seja outro. Tem que surfar na crise, tem que sobreviver na crise. O que não pode é ficar na ilha. Se você ficar na ilha, você morre na ilha. Você tem que sair dela. Os casos de microcefalia no Brasil já chegam a quase 3 mil. A situação é mais grave em Pernambuco. O casal Juliette e Alexandre viajou 140 quilômetros do sítio onde moram, no agreste do estado, até o Recife. O filho, Alexandro, de quase 2 meses, foi encaminhado ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz com a suspeita de microcefalia. A gente ficou com medo, né? Nasceu com a cabeça pequena, que o normal é 33 e ele nasceu com 25. O bebê vai passar por exames de imagem para confirmar ou não a malformação. Toda vez que coloca a dúvida e tem pelo menos descrito 32, a gente tem feito o exame de imagem para descartar com bem segurança. O Ministério da Saúde divulgou hoje o último boletim do ano sobre a microcefalia. Até o dia 26 de dezembro, foram notificados 2.975 casos suspeitos da malformação em todo o país. Em 656 municípios, há registros de recém-nascidos com perímetro encefálico abaixo de 32 centímetros. Pernambuco continua sendo o número 1 em notificações, com 1.153 casos. Em seguida, vem a Paraíba, com 476, a Bahia, com 271, o Rio Grande do Sul, com 154 e Sergipe, que tem 146 casos notificados. Enquanto a vacina e o remédio para combater o Zika vírus não vêm, pesquisadores do Rio de Janeiro buscam uma fórmula para diminuir os efeitos da doença a partir de folhas, flores e frutos brasileiros. Aedes aegypti, o inimigo número 1 de João e Rosemary. Juntos, eles já tiveram dengue 5 vezes e recentemente foram derrubados pelo Zika vírus. Quando veio a Zika, eu falei assim, dessa vez meu organismo não vai aguentar. E achava até que ia morrer. De tanta dor mesmo nos ossos, muita dor nas juntas. Os dois ficaram de cama quase 2 semanas. Febre, muitas dores e manchas pelo corpo. Foram na parte toda aqui, toda avermelhada, nas costas, no braço, essa parte toda aqui. Foi assustador. Em frente à casa deles, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, um terreno baldio pode ser o foco do problema. O povo não tem consciência do que é uma zika mesmo, entendeu? Só quando ele tem a zika é que ele vai ver. Ah, agora eu vou cuidar, eu vou pegar meu vasinho de planta, vou botar areia. Por enquanto, não há vacina contra o Zika vírus, mas os pesquisadores da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro descobriram nas nossas florestas plantas, raízes e frutos capazes de inibir os efeitos da doença. A 20 graus negativos, estão preservados extratos de 15 espécies diferentes da flora brasileira. Essas concentrações são a principal matéria-prima do estudo que tenta chegar a um medicamento capaz de diminuir a força do vírus. A ideia é que se a gente diminuir na pessoa a quantidade de vírus replicando, então a gente impede com que esse vírus chegue a órgãos mais fatais, ou, por exemplo, no feto. Uma pessoa morreu no Rio Grande do Norte depois de contrair febre amarela urbana. O Ministério da Saúde ainda trata o caso como suspeito. O último relato da doença foi em 1942. A causa da morte foi atestada por 2 institutos, o Adolfo Lutz, em São Paulo, e o Evandro Chagas, em Belém. O resultado foi divulgado quase 7 meses após a morte da auxiliar de enfermagem Rita de Cássia Santos, de 53 anos. Ela morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e foi picada pelo mosquito Aedes aegypti. Depois de 73 anos, o país volta a registrar um caso de febre amarela urbana. E é possível que existam mais casos e que os sintomas estejam sendo confundidos com os de outras doenças, como a dengue, chikungunya e zika vírus.
A Secretaria de Saúde de Natal tenta esclarecer o caso. O paciente não visitou áreas endêmicas, Goiás, Mato Grosso, região amazônica, não visitou regiões de selva, não tem dentro do histórico dela pregresso, e a gente está investigando isso também, passado de vacinação contra a febre amarela, que pudesse falsear o exame. A partir de sexta-feira, alguns tipos de caminhões serão proibidos de rodar em rodovias federais durante os feriados. A medida não agradou os caminhoneiros. As novas regras só valem para estradas com pista simples, de mão e contramão. Caminhões com 2 carrocerias, conhecidos por bitrens, carretas com mais de 9 eixos e caminhões do tipo cegonha estão proibidos de trafegar em horários específicos em 9 datas de 2016. As restrições são para feriados do ano que vem, mas já começam a valer na passagem de 2015 para 2016. Na quinta-feira, de 4 da tarde até a meia-noite e na sexta, de 6 da manhã até o meio-dia. Eu acho ótimo. Seria uma boa ideia, porque tem vários motoristas que passam apertado aí na estrada com esses caminhões. Daniel, que pilota um bitrem entre São Paulo e Goiás, diz que vai utilizar só rodovias duplicadas no trajeto. A lei é pesada. O motorista pode ser até preso e a situação fica bem difícil. Pode perder a profissão, né? Então a gente tem que pensar primeiro no ganha-pão, né? Alex acredita que a medida é injusta. Eu acho incoerente, eu acho que o Brasil já tem tantos problemas e eu acho que não tem que proibir quem trabalha de trabalhar. Foi preso em Aparecida de Goiânia o presidente do Sindicato das Revendedoras de Gás do Centro-Oeste de Goiás, Zenildo Dias. Ele é acusado de tentar tabelar o valor do botijão de gás e forçar aumentos do produto na região, o que é crime contra a economia popular. Um caminhão carregado de porcos tombou numa estrada próximo a Londrina, no Paraná. Na carroceria estavam 240 animais. A carga foi saqueada por pessoas que passavam pelo local. O motorista não se feriu e disse que não teve como evitar que os animais fossem levados. Em sessão extraordinária tumultuada que só terminou na madrugada, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou um pacote de um novo ajuste fiscal. Foram criados limites para o reajuste do funcionalismo e normas que proíbem gastos maiores do que a arrecadação. O novo salário mínimo será de R$ 880. O aumento é um pouco acima da inflação e começa a valer no dia 1º de janeiro. Hoje em Brasília, o presidente da Câmara disse que o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff vai continuar e chamou as acusações contra ele de peça teatral. No café da manhã de fim de ano com jornalistas, Eduardo Cunha negou que tenha outra conta no exterior, além das 4 já apontadas pelo Ministério Público da Suíça, e prometeu que daria de presente para quem encontrá-la. Cunha é acusado de receber propina do esquema de corrupção na Petrobras e de se beneficiar de emendas parlamentares que dariam isenção de impostos a empreiteiras. O presidente da Câmara criticou seu pedido de afastamento feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e classificou o documento como peça de teatro. Aquilo é uma peça política, aquilo não é uma peça jurídica. Cunha negou que o pagamento de 57 bilhões de reais anunciado pelo governo sobre as pedaladas fiscais irá anular o pedido de impeachment da presidente Dilma. O governo não comentou. Preferiu destacar o novo salário mínimo, que passa de R$ 788 para R$ 880, uma correção de 11,6%. Segundo o ministro Miguel Rossetto, 48 milhões de trabalhadores e aposentados serão beneficiados. Com o aumento, o teto do benefício da Previdência deve passar de R$ 4.663 para R$ 5.203. O decreto foi assinado esta tarde pela presidente Dilma Rousseff e o novo salário mínimo passa a valer a partir de sexta-feira. O impacto no orçamento será próximo dos 5 bilhões de reais. Durante o anúncio, o ministro do Trabalho prometeu retomar o crescimento do emprego já a partir do primeiro semestre de 2016. A presidenta Dilma tem orientado, não só a sua política econômica, a sua equipe econômica, todo o governo, a buscar todas as iniciativas no sentido de estimular crescimento econômico, inflação baixa e geração de emprego. Inconformados com o corte nas verbas da Polícia Federal previsto no pacote de ajuste fiscal, delegados da instituição cobram mais apoio do ministro da Justiça.
Não adiantaram os holofotes durante todo este ano de 2015. O corte no orçamento de quase 11 bilhões de reais não poupou nem a Polícia Federal. A verba da instituição, que era de R$1 bilhão para o ano que vem, teve uma redução de 13%, ou seja, vai deixar de receber 133 milhões em 2016. O aperto no cinto irritou os delegados, que declararam guerra ao ministro da Justiça. Eles mandaram uma carta a José Eduardo Cardoso cobrando providências e afirmando que ele não tem capacidade política para defender a instituição. No documento, a polícia reclama que, com um corte no orçamento que já é limitado, os contratos serão suspensos ou cancelados e os projetos abandonados, e que este processo demonstra a nítida e grave situação de desmonte da Polícia Federal. Eles querem também independência orçamentária para a instituição e que a PF não seja mais subordinada ao Ministério da Justiça. Para os delegados, tirar 133 milhões de reais da instituição pode limitar e muito as operações da Polícia Federal, como a Lava Jato, por exemplo, que ainda está em curso. A categoria encara os cortes como uma possibilidade de boicote à PF por parte do governo. Há um sentimento que nós estamos sendo encolhidos, isso há. Procurado, o Ministério da Justiça não se pronunciou sobre a cobrança da Associação dos Delegados. Leonel Brizola, um dos grandes opositores do regime militar, é o mais novo herói da pátria. O fundador do PDT e ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul teve o seu nome inscrito no livro de aço do Panteão da Pátria em Brasília, numa lei aprovada pelo Senado e sancionada pela presidente Dilma. O nome de Brizola está ao lado de Tiradentes, Zumbi dos Palmares, Dom Pedro I e Duque de Caxias, entre outros. O ano praticamente já acabou, mas ainda tem gente comprando passagem para viajar no Réveillon. Ainda dá tempo e é possível até encontrar promoções, porque, em geral, viajar assim em cima da hora sai mais caro. Faz um dia que Meire resolveu ir para Portugal. Sai correndo mesmo. Ela deu sorte. Encontrou uma passagem com desconto de quase R$2.000. Só que bem na virada do ano. Vamos passar dentro do avião e eu chego no dia 1º lá em Portugal para passar com a minha família. Já essa professora vai ficar com a família em casa e viaja daqui uns dias para Natal, no Rio Grande do Norte. Muito calor, muito descanso, muito divertimento, só alegria. Orlando, nos Estados Unidos, foi o destino escolhido por esse casal. Os parques, como a gente deixou para a última hora agora comprar, está saindo um pouquinho mais caro até por conta da cotação do dólar. Essa agência faz um planejamento só para atender os passageiros de última hora. Aqueles que ainda querem viajar no Réveillon ou nas férias de janeiro. Nós conseguimos nos adaptar a esse perfil do cliente brasileiro, né? Então as companhias aéreas lançam a queima de estoque de última hora, os hotéis eles fazem também algumas promoções para alguns apartamentos. Quem quiser viajar na virada do ano para o Rio de Janeiro, Recife ou Porto Seguro, vai encontrar bastante dificuldade. Esses destinos estão praticamente esgotados. Fechar o pacote de viagens em cima da hora pode ficar até 100% mais caro do que com antecedência. A crise econômica e a alta do dólar mudaram o comportamento do turista brasileiro. O brasileiro, este ano especificamente, resolveu ficar no Brasil. O turismo deve crescer agora em 2015 algo próximo de 5%. Reinaldo quer ir para o Recife, mas ele está quase desistindo. E agora 1.700? E agora 1.700, acho que não vou não. Quem sabe se a gente não acha uma promoção aí de repente aí, né? A madrugada na internet, quem sabe? Flagrante de covardia deste homem que aparece empurrando um cadeirante em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele se aproximou e ofereceu ajuda, mas de repente, quando subia a rampa, puxou a pochete do cadeirante, derrubou a vítima e saiu correndo. O ladrão foi preso a 3 quilômetros do local. A vítima teve ferimentos leves e foi atendida. A Organização Mundial da Saúde anunciou o fim da epidemia do vírus Ebola na Guiné. A última suspeita da doença era um bebê que teve o teste negativo há mais de 40 dias. 2.500 pessoas morreram no país durante a epidemia.
A Libéria agora é a única nação africana contaminada com o ebola. O sonho de muitos jovens é ser jogador de futebol. Um deles, que entrou em campo, mudou de posição depois que foi impedido de jogar bola. Ele virou treinador e tem uma meta. Quando se pensa em um técnico de futebol, a imagem que vem à cabeça é de um profissional mais experiente, acima dos 40, como o Tite, Felipão, Muricy. Mas um garoto quer mudar esse modelo. Lucas Macorim tem só 24 anos. Parece mais um atleta do que um treinador. Ele é o comandante do Grêmio Osasco Audax, time que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Antes de ser técnico, o jovem professor Lucas tentou a sorte como esses garotos, dentro do campo. Mas uma lesão aos 17 anos fez ele deixar a bola de lado e assumir a prancheta e o apito. A partir do momento que eu machuquei a segunda vez, aí eu já comecei a estudar junto, fazer a faculdade, comecei a educação física. O Lucas começou a carreira em 2013 no futebol feminino. Na sequência, chegou ao Osasco Audax para o time Sub-15, onde conquistou o Campeonato Paulista contra clubes tradicionais. As fases mata-matas foram Palmeiras nas quartas de finais, São Paulo na semifinal e o Santos na final. A partir daí, o técnico garoto ganhou moral e a vaga para comandar o clube na Copinha. Mais do que isso, já garantiu também emprego para o futuro. Vai ser o treinador do time adulto do Grêmio Esportivo Osasco na 3ª divisão do Campeonato Paulista. Hoje meu sonho, eu vejo que tem que ser de passo em passo. Hoje eu estou na Taça São Paulo, eu preciso buscar ser campeão da Taça São Paulo. O rosto engana, mas o discurso está pronto. Lucas Macorim quer provar que a Copa São Paulo revela jovens não só dentro de campo, mas fora dele também. Ainda nessa edição, uma reportagem especial sobre quem ganha a vida nos subterrâneos do Rio de Janeiro. E a seguir, mais um alerta de um temporal na Argentina. Milhares de pessoas já foram atingidas pela pior enchente em 50 anos. E logo após o Jornal da Record, relembre os principais acontecimentos do ano no Brasil e no mundo na retrospectiva 2015. Nos Estados Unidos, enchentes históricas levam os moradores a sair de casa. Inesperadas no inverno, as enchentes encobriram estados do Sudeste e região Centro-Oeste. Só no Missouri, elas deixaram 13 mortos. E o governador Jay Nixon alertou que o pior ainda está por vir. Ele disse que quinta e sexta-feira devem ser os dias de maior fluxo d'água. Moradores já deixaram as casas. Já ao norte do país, a primeira grande tempestade de neve causou dezenas de acidentes de trânsito. E na Argentina foi emitido um alerta de chuva forte para o litoral do país. Mais de 25 mil pessoas já tiveram que deixar a região por causa das piores enchentes dos últimos 50 anos. Em muitas áreas, a água atingiu níveis nunca vistos antes. Essa mulher chorou ao contar tudo que perdeu. O governo argentino está monitorando a previsão também no Brasil por causa da cheia do Rio Uruguai. As autoridades culpam o fenômeno El Niño pela situação na América do Sul. No Paraguai, mais de 100 mil pessoas também tiveram que sair de casa. Amanhã a previsão é de chuva em grande parte do Brasil. Volta a chover forte a qualquer hora na região sul por causa de uma área de baixa pressão atmosférica. O Rio Grande do Sul deve ser o mais atingido. As tempestades também ocorrem nessa área, que vai de São Paulo, passa pelo sul do Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul de Goiás. Já no centro-oeste, no norte e no nordeste, a previsão é de pancadas de chuva isoladas em quase todos os estados. Faz sol do Rio de Janeiro ao interior de Pernambuco e também nesta área amarela do extremo norte do país. À tarde, o tempo segue abafado e faz 30 graus em Curitiba. Em Teresina, calorão de 38. No Rio de Janeiro, o sol predomina e a temperatura pode atingir 40 graus. Em Belo Horizonte, faz 26. Em São Luís, máxima de 36. Em Fortaleza, pode chover forte, faz calor de 32 graus. A seguir, a Justiça manda bloquear R$2 bilhões da Samarco para indenizar vítimas. E na série especial, a comida de praia que é feita no subterrâneo das areias de Copacabana. E não perca logo depois do Jornal da Record os fatos que marcaram o ano na retrospectiva 2015.
A Justiça Federal determinou a penhora de até 2 bilhões de reais do faturamento da mineradora Samarco para ressarcir as vítimas do desastre ambiental em Mariana. A empresa terá prazo de 10 dias para interromper o vazamento de rejeitos de minério. Se não cumprir, receberá multa de R$1,5 milhão por dia. Hoje, em Governador Valadares, os 36 prefeitos das cidades atingidas pelo lamaçal cobraram providências para os problemas causados pelo desastre. Milhares de turistas de vários lugares do mundo são esperados para o Réveillon no Rio de Janeiro. E os brasileiros, é claro, vão engrossar o coro. Eles escolheram entrar 2016 no Rio e já estão em clima de festa. Festa, all dia, festa, festa, festa. 857 mil turistas vindos de outros estados e países são aguardados por aqui no Ano Novo. 40 mil pessoas a mais do que em 2015. Gente que não vê a hora da grande virada. Não tem lugar melhor para você passar um Réveillon em Copacabana, essa praia é maravilhosa. A família do argentino Mário realiza um sonho. É a primeira vez que eles vão assistir a queima de fogos na praia de Copacabana. Temos algumas festas parecidas, mas a gente nos diz que aqui é muito melhor. Com a alta do dólar, o Rio de Janeiro acabou virando um destino bastante procurado neste Réveillon. De cada 10 turistas, 7 são brasileiros. Pessoas que já sentem um gostinho dos dias de verão lotam as praias e só pretendem ir embora no ano que vem. Para quem trabalha com turismo, a crise passa longe. Nós estamos com 12 pontos percentuais acima da ocupação do ano passado. Isso é excepcional. Para quem veio estar em Copacabana, já é iniciar o ano com o pé direito. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Argentinos também lotam as praias do Nordeste. 25% dos estrangeiros que vão passar o Réveillon em Porto de Galinhas, por exemplo, vêm do país vizinho. Essa é a badalada praia de Porto de Galinhas, a preferida dos argentinos, que viajam para o Nordeste graças ao câmbio favorável. Este casal tinha várias opções de viagem. Com o real barato, resolveu conhecer o Nordeste. Fomos a outros lugares. O médico Juan conta que, apesar de conhecerem outros lugares do Brasil, nunca puderam chegar a Porto de Galinhas e comemora. Finalmente estamos aqui. A desvalorização do real frente ao dólar teve o seu lado positivo, principalmente para o setor do turismo. Porto de Galinhas, que é uma das praias mais bonitas do Brasil, também está lucrando com isso. 25% dos turistas que devem passar o Réveillon aqui vêm da Argentina. E as previsões são otimistas para a temporada. Este hotel já está com 15% das reservas destinadas a argentinos. A argentina Laura veio a passeio, gostou tanto que acabou arrumando emprego e já está aqui há 3 anos. Prendeu você aqui, hein? O que tem de atrativo que segurou você aqui no Brasil? Principalmente as belas praias, o povo é muito hospitaleiro, as pessoas são muito gentis, muito agradáveis. As praias, eu sempre gostei de morar na praia e aqui eu tenho tudo o que eu desejo. Pesquisadores alertam: usar colheres e xícaras para medir os alimentos pode acabar com qualquer dieta. Uma colher de sopa com chia, uma xícara de arroz ou um filé de frango. Dessa forma, é possível saber quanto pesa exatamente cada uma das porções? Olhando assim, não dá para saber, não. Para não cair na armadilha do famoso olhômetro, pesquisadores americanos concluíram que o ideal é sempre usar a balança de cozinha para pesar o que vai comer. Essa seria a única forma de não exagerar nas porções e nem acabar consumindo uma quantidade de alimento abaixo ou acima da recomendada na dieta. Estudos apontam que as chances de errar são 70 vezes maiores do que as de acerto, quando alguém tenta adivinhar a medida correta das porções. E isso pode representar uma variação de até 40% no consumo de calorias e nutrientes. Este nutricionista brasileiro, que participou de debates sobre o tema em Nova York, chama a atenção para a importância de pesar os alimentos. No caso dos utensílios domésticos, não existe uma padronização no mundo todo. Uma colher de sopa, ela vai variar de fabricante a fabricante.
Ariane passou a usar a balança depois que percebeu o quanto essa diferença representa na dieta. Ela afirma que agora ficou até mais fácil eliminar o inchaço e ganhar mais músculo. É essencial para você ter um nível de proteína adequado, carboidrato, as fibras diárias. O resultado da balança na balança. Agora, a nossa série especial. Hoje vamos rever a reportagem sobre quem ganha a vida nos subterrâneos do Rio de Janeiro. Muita gente não sabe, mas a comida servida em quiosques são preparadas em cozinhas montadas embaixo da praia. Domingo no Rio, milhões à beira-mar. E ali, centenas de trabalhadores de costas para a praia. Sem eles, turista nenhum é bem atendido. E mesmo nos dias sem sol, o que não falta é trabalho. Tem garçom, tem caixa, tem cozinheiro. Às vezes você está vendo alguém fritando alguma coisa ou cozinhando alguma coisa aqui. O segredo que eu tenho para mostrar para vocês fica a 4 metros dessa superfície. Vou entrar aqui para ver como é que isso funciona. A surpresa está aqui, ó. Já deixaram até aberto o portão pra gente. Embaixo da praia, a equipe do chefe Sérgio põe tudo em ordem para mais um dia. Mas é apertado, viu? Olha o passeio que eles têm, ó. Vocês trabalham em quantos no máximo aqui? São 3. 3 a 4, né? 3 a 4. De repente, o exaustor não dá conta e o calor dobra. Olha a comparação do chefe de cozinha com o repórter, ó. É o que eu falei, o costume. Tá insuportável, é muito quente. Agora repara como o povo aqui de baixo se comunica com o pessoal lá de cima. Você sabe que o Jornal da Record tá aqui gravando na sua cozinha, né? Ah, não tô sabendo agora. Tá sabendo agora? Eu quero muito pedido aqui para a equipe do Serjão. O Serjão tem que trabalhar bastante hoje pra gente mostrar. Não demora e o ritmo na cozinha vai acelerando. Já tá pronto o macarrão? Tá quase, falta pouco. Mas ali do lado, uma porção de batata tem que sair antes. E olha como. Iguarias preparadas no subterrâneo do Rio de Janeiro. Direto para as mesas aqui de Copacabana. No restaurante subterrâneo, o chefe apronta mais uma pizza. E a fome agora é nossa. Muita gente quer saber de onde vem a comida. Só ficam curiosos, perguntam onde é, né? A gente diz que é no subsolo. Aí, tudo bem. E tem subsolo na praia, eles perguntam? Mas é hora do almoço também em outro pedaço do subterrâneo carioca. E põe subterrâneo nisso. Escuro, barulhento e bem fundo. É o começo da nossa aventura nesse canteiro de obras aqui. Dá uma olhada nesse cenário. Saindo daqui, é isso que você já encontra. Aqui são 30 metros de profundidade, mas vai ficando ainda mais fundo. Tudo aqui começou lá em cima, e desse jeito. Foram meses até derrubar por completo a via elevada da perimetral, o que deu um nó no trânsito do rio. A obra completa terá 2 túneis de 3 quilômetros cada e vai empurrar para baixo os veículos que antes rodavam lá em cima. Nesse ponto, estamos passando por baixo de outro túnel e as rochas implodidas na escavação tornam-se a base para a próxima camada, o futuro asfalto. Uma dessas pedras faz o operário paranaense que dedicou a vida às escavações recordar. Isso aqui significa muito, né? É o sustento do meu lar, né? É a formação da minha filha, né? É as dificuldades que já passei. E são muitas mesmo. Lidar com a preocupação dos parentes, por exemplo. Então, em algumas situações eu tive que recorrer às fotografias, né? Para poder estar mostrando, enfim. Você mesmo fez umas fotos aqui, falou, olha, o espaço é esse, filmagem, enfim.
para tentar passar para a família, que é para eles ficarem, principalmente mulher, filho, os pais, enfim, eles poderem ficarem tranquilos. E eles ficaram tranquilos ou não? Sempre fica com aquele pezinho atrás? Não totalmente. Se eles telefonam, o celular aqui nem toca. Sem sinal. Sem sinal Sem nenhum. serviço. Entre mangoteiros, amarradores e outros vários nomes estranhos pra gente, um ofício aqui dispensa explicação. O trabalho de Cleiton é a segurança dos colegas. Mas como proteger os ouvidos de tanto barulho? Eu uso aqui, se o ruído aumentar, eu pego o meu protetor tipo concha e coloco no ouvido. Só que Cleiton aprecia um outro tipo de barulho. É sambista de carteirinha. Mas não só do samba, diz ele. Gosto de forró, dependendo do forró. Um hip hopzinho, entendeu? Funk também eu gosto. É mesmo? É, sou meio eclético, né? Gosto de um pouco de cada coisa. E aqui embaixo dá pra ouvir o quê? Só ruído. Só barulho de máquina? Só barulho de máquina, escavadeira, passando assim pra baixo, entendeu? Rompedor hidráulico, só isso eu escuto aqui embaixo. Em horários como esse, o do almoço, a barulheira dá uma trégua. E você até consegue ouvir o nosso operário, olha aí, puxando um samba. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E não é que o samba de Jorge Aragão combina com esse lugar? Dando no peito um certo preconceito e muito desdém. Ele fez pela música, Cleiton fez pelo trânsito. E todo mundo tem que respeitar onde essa gente chegou. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Fique agora com a retrospectiva dos fatos que marcaram o ano com o Celso Freitas. Boa noite para você e a gente se vê amanhã, hein? Boa noite e até já.